Espalhando as sementes eu vou por todo lado a cantar. Lá, 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 e a chuva vai vir regar. Capítulo 1. A Princesa Folha. Olá, eu sou a Princesa Folha. Minha mãe é a Rainha Verdejante, herdeira do trono verde-vida, uma terra cheia de plantas e animais que passeiam livremente por todos os lugares. Minha mãe é aquela que faz com que tudo aconteça naturalmente. Ela promove a vida e perfuma tudo que floresce. Estabelece as chegadas e as partidas, a beleza e a tristeza, o ir e o vir. Estamos todos ligados pela essência da vida. E o nosso reinado, através de minha mãe, faz com que todos os outros reinos estejam em equilíbrio. Afinal, estamos ligados uns aos outros pela vida verde, que nos habita. Se minha mãe se descuida, tudo poderá perder a essência verdadeira da vida. Se você pode respirar ar puro, é por causa de minha mãe. Se você pode nadar nos rios, também é porque ela sim permite. A chuva, a luz do sol também são nossas responsabilidades. Nós permitimos tudo e por isso estamos sempre alerta. As árvores estão sob nossas orientações e também os animais. Temos a soberania dos mundos. Porém, existe um reino que não é submetido ao nosso, o reino dos homens. Sim, o seu reino. Eles precisam aprender enquanto são crianças sobre o nosso reino, pois quando crescem, se esquecem de honrar a vida que existe dentro de cada um deles. Com isso, cometem erros assustadores com tudo que os rodeia, com toda a vida interna que os habita. Estamos aqui para te mostrar como tudo funciona, para que você seja o nosso maior ajudante aí no seu reino. E vamos ter muitas aventuras para você aprender muitas coisas. Entenderá que a natureza é o nosso maior presente. E para isso, basta sentir como nós nos sentimos. Feche os olhos e ouça sua voz interior, pois ela lhe dirá o caminho do reino verdejante. Siga as nossas orientações e logo teremos um mundo dos homens mais colorido e cheio de vida. Capítulo 2. Fadinha dos Ares. Agora que você sabe que eu sou a Princesa Folha, vou te contar um fato da nossa terra. Aqui, tudo prospera no tempo certo. Tudo acaba quando é tempo de terminar. O sol e a chuva banham nossas terras de energia suficiente para fazer a roda da vida girar. Ainda lembro quando eu era apenas uma meninota. Passeava com a minha capivara Aipim quando algo estranho aconteceu. Aipim, você está percebendo que as nuvens estão escurecendo? Estão ficando estranhas e desajeitadas, cada vez mais escuras. Nesse momento, o dia que estava claro se transformou. O vento começou a ter sons desconhecidos. Que cheiro fedido é esse, Aipim? Você soltou um pum, Aipim? Ah, não me olhe com esses olhos assustados. Você também está com medo dessa escuridão que se aproxima? Algo dizia lá dentro de mim que eu encontraria coisas diferentes em meu caminho naquele dia. Que tristeza é essa que sinto ao meu redor? Um lamento profundo, soluços de tristeza tanta que posso sentir dentro de mim. Fiquei assustada e fomos ver de onde vinha tanta tristeza e vontade de chorar. Então, eu e Aipim fomos procurar de onde vinha o choro. E foi então que eu avistei uma pequena criatura. Olha! Uma pequena
pequena criatura caída embaixo de uma árvore com sua asinha quebrada. Puxa, não sabíamos que ela tinha batido no tronco de uma árvore e se machucado. Acabou desmaiando na queda e, em sono profundo, ficou por horas naquele lugar. Algo tinha acontecido para que ela se desequilibrasse daquele jeito. Então, eu a peguei em meus braços suavemente, lhe dizendo para ficar bem, e disse baixinho: Fadinha, você precisa se lembrar que é uma fada muito especial, que é amada e muito importante para todos nós. Você nos ajuda a cuidar do ar e manter ele limpo, nos ajuda a proteger as águas. Seus poderes são muito grandes e essenciais para que o ciclo do ar se mantenha. Você tem o poder de se recuperar. Só você pode se ajudar nesse momento. Tenha fé em você, acredite. Foi nesse momento que ouvi a fadinha suspirar lentamente, entre soluços de susto e medo. Estou com muita dor e com muito medo de não mais poder voar. Mas, como um ser mágico e poderoso que é, a fadinha foi se desligando do choro, passou a mentalizar para que suas asas se recompusessem. Ela foi recuperando o brilho, ficou coradinha e começou a sorrir. E logo, chacoalhando as asas, ficou restabelecida e fortalecida pela alegria do poder de voar. Saiu dançando, piruetando e soltando o ar puro pelo seu caminho. Sentimos o frescor do ar puro que tomou conta de nossos pensamentos. De repente, o dia clareou e eu perguntei: Fadinha, o que houve com você? O que aconteceu? E ela respondeu: Eu não sei ao certo, minha princesa. Sei que eu estava voando para te encontrar quando levei um choque. Fiquei paralisada. Trombei naquela árvore bem grande e acordei com vocês me chamando. Mas me recordo que um cheiro muito ruim, fedidão mesmo, me chamou a atenção. Será que foi ele, minha princesa? Capítulo 3. Bombas de sementes, a solução para a clareira. Me lembro que com a pronta recuperação da fadinha, voltamos a brincar pelos campos do reino e eis que num certo momento a fadinha dos ares, a Ipim e eu estávamos em mais uma de nossas incursões pelas matas, quando percebemos uma clareira entre as árvores. Eu, fadinha e a Ipim avistamos um local sem planta alguma, nem árvore, nem arbusto, nem nenhum matinho rasteiro, nenhum animalzinho. E eu perguntei: o que houve nesse lugar? Onde estão as árvores que aqui estavam? A natureza, em seu esplendor, cadê toda a sua beleza? Ficamos tristes com a situação. A Ipim foi logo farejando tudo em volta. Nós não entendemos por que a natureza ali não estava mais presente. Imaginamos que alguma falha poderia ter acontecido no ciclo da vida natural e ficamos a pensar no modo de reestabelecer a vida ali. Lembramos de uma técnica muito eficaz que a mamãe, Rainha Verdejante, usa em seus trabalhos de reconstrução do reino. Aí eu disse para a fadinha: a mamãe costuma fazer uma guerra para a reativação da vida, uma guerra de amor, onde nossas armas são as sementes da vida plena. Crisântemos e rosas, somado às sementes de doçura e bondade, são as bombas de sementes. Sementes de plantas variadas com acréscimo de sentimentos nobres e sublimes. Foi aí que decidimos que arrumaríamos aquela situação nós mesmas. Então, naquele mesmo momento, começamos a trabalhar para a regeneração da vida naquela clareira. Olha, fadinha, vem cá! Aipim, vou mostrar como podemos fazer as bombas de semente. As bombas
são feitas com terra do próprio local e as sementes também, além do melhor adubo da região feito pela Mimô, aquela vaquinha muito comilona do reino. Com essas bombas poderemos espalhar a vida por todos os locais onde passarmos. Podemos usar também o caridubo, que é o adubo especial cheio de carinho. Então, eu me lembro que começamos a recolher terra fofa dos pés das árvores e sementes de frutas e flores, e quando secam, se espalham com o vento. Fomos até o curral e recolhemos o melhor estrume que a Mimô poderia nos oferecer. Um pouco de água e estaria pronta nossa arma verde amorosa. A alegria voltaria a esse jardim. Quer saber a receitinha da bomba de semente? Separe 1 kg de terra, 1 kg de composto orgânico, 300 ml de água e sementes variadas de frutas e flores da estação. Enquanto eu, Fadinha e Aipim amassávamos a terra, colocávamos amor, doçura, fraternidade, paciência em todos os nossos pensamentos. E eles seguiam se espalhando por todo o solo úmido, caridubo da melhor qualidade. Nós nos divertimos tanto fazendo as bombas que acabamos brincando de jogar terra uma na outra. Logo depois, nós fomos ao riacho e enquanto isso, nossas bombas de semente secavam. Quando voltamos, elas estavam sequinhas, como precisávamos, e saímos a espalhar as bombas de vida. A Fadinha foi pelos ares, a Aipim e eu fomos pelo chão, cantando e pedindo para a Dona Chuva fazer o trabalho dela. Eu disse às minhas amigas: espalhando as sementes eu vou por todo lado a cantar. Lá, 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 ia, lá, lá, ia. E a chuva vai vir regar. E eu saio a cantar e a plantar pra ver brotar. Ver crescer e florescer todas as plantinhas desse bosque. Espero que a rainha verdejante goste. Eu lembro de ter certeza que levaríamos mamãe para ver o nosso trabalho brincalhão o quanto antes, pois sei que logo o recanto estaria todo arborizado e novamente cheio de vida. Porém, teríamos que fazer uma investigação para saber o que houve na região. O que teria causado tamanha devastação? Nós fomos investigar. Capítulo 4. A vida que surge. Então o tempo passou e passou, e eu e a Fadinha dos Ares íamos sempre visitar nossas bombas de semente para acompanhar o trabalho. A Dona Chuva fez o serviço dela graciosamente, sem exagerar e nem faltar. Foi exatamente o que as sementes precisavam para se desenvolver. Eu, Fadinha e Aipim podíamos notar que as nossas bombinhas de vida brotavam. Cresciam as raízes das sementes mais apressadinhas e depois das mais vagarosas, mas todas elas foram crescendo e se dirigindo ao solo profundo para se fortalecer, para ter suas bases bem firmes. Enquanto isso, seus ramos subiam como se quisessem tocar o céu, com o passar dos dias, desenvolvendo folhas verdinhas, tenras, muito saudáveis. Elas eram muitas e as folhas foram se esparramando por todo o local, cada pontinha com muitas folhas, todas elas muito clarinhas, mas conforme cresciam, iam mudando de cor, ficando mais escuras, cheias de nervurinhas, mostrando sua fortaleza, iam se diferenciando das folhinhas mais jovens. Assim, a paisagem foi se modificando. Percebemos que a região onde havíamos distribuído as nossas bombinhas de semente estava mais bonita e animada.
Os insetos voltaram para passear. Formiguinhas levavam alimentos para todos os cantos. Lesmas e minhocas também apareceram e entendemos que estávamos concluindo nossa missão quando vimos os pássaros voando alegremente. Agora sim, era o momento de trazer a mamãe para ver o que fizemos. Mas será que a rainha ficaria contente com o resultado? A fadinha dos ares me disse: a rainha é muito exigente, mas acho que ela ficará contente, pois fizemos tudo direitinho e como ela sempre nos ensinou. Mas ainda precisamos saber o que causou o desarranjo desse local e somente ela poderá resolver. Por isso, minha investigação continuou. Capítulo 5. A harmonia em desarranjo. O Senhor Sujeira. Então, numa bela manhã, eu chamei a mamãe para me acompanhar ao lugar onde há bem pouco tempo atrás estava feio e desmatado. No caminho, expliquei a situação e como nos esforçamos para resolvê-la. Fomos juntas, eu, mamãe, fadinha dos ares e Aipim, ver o quanto as plantas estavam crescidas. Ela ficou muito entusiasmada, mas também bastante preocupada, pois não era para ter nenhum desmatamento nos arredores, a não ser que o inevitável estivesse acontecendo. Com preocupação, a rainha do reino verdejante pensou: será que o Senhor Sujeira conseguiu invadir nossas terras? Senhor Sujeira é o nosso maior inimigo, o destruidor das alegrias e das belezas. Sujão, como é conhecido por todo o reino, é poluidor e devastador de bons pensamentos e belas atitudes. Desconstrutor, desmotivador, entristecedor. Para vencê-lo, é preciso muito trabalho. Para reconstruir o trabalho que ele faz, é necessário muito esforço. E aquele cheiro dele é terrível. Me embrulha o estômago só de pensar naquele vilão fedorento. Não bastasse ser ruim, tinha que ser fedido. E a rainha continua: olha só de falar no Sujão, Aipim já começa a ter capiluços, crises, instabilidades, doença, violência, desavenças. Tudo isso está interferindo no ritmo de crescimento das nossas matas. Seus pensamentos sem cor estão diminuindo o desenvolvimento dos nossos jardins, das nossas hortas e dos nossos pomares, afastando os animais, as aves, os pássaros, matando as plantas, levando-as à sofreguidão. Enquanto o Sujão se diverte às nossas custas, a harmonia está seriamente comprometida. Preocupada com as palavras de minha mãe, eu respondi: mas mamãe, nosso reino está ficando aos poucos com a tranquilidade afetada. Há tempos esse ataque era esperado. E a rainha me advertiu: infelizmente sim, princesa. De tempos em tempos, Sujão invade nossas terras e precisamos combatê-lo a todo custo, pois somente após muita luta nós veremos novamente a plena harmonia. Mas como Fadinha dos Ares e eu havíamos descoberto o lugar exato do incidente, mamãe teria condições de mudar o rumo da vida dos homens no planeta Terra. Aí no seu planeta. Os poderes da rainha eram suficientes para reintegrar os mundos com a natureza da vida. Mas para isso precisaríamos das crianças, principalmente de uma criança em especial, com alguns requisitos muito importantes, como respeito à natureza, aos animais e a tudo e a todos. Isso faria com que a tristeza entre os homens diminuísse e o equilíbrio retomaria aos dois planos. Assim, Sujão não teria chances de atuar nas mentes otimistas. A rainha disse: só as crianças podem reverter essa situação, pois do lado de cá estamos fazendo nossa parte.
que é espalhar a vida por todos os cantos do nosso mundo. Porém, do lado de lá, no planeta Terra, precisamos encontrar a criança, que entenderá nossa função na natureza. E não será uma fácil missão localizar a criança. Foi então que a fadinha teve a ideia de irmos até uma escolinha e lá jogarmos sementes de caridubo com as flores. Então, a rainha nos levou ao portal que liga os dois mundos, o mundo dos homens e o mundo verdejante. A fadinha estava com medo, mas eu não, pois mamãe sabia bem o que fazer. A passagem se deu no caminho dos pólens gigantes e a fadinha tem muito medo deles, pois são bem maiores que ela. Mamãe não poderia ir, pois estava com dor de barriga de tanta preocupação. Então, nos deu permissão para irmos sozinhos. Confiou em nós, desde que a Aipim ficasse com ela, pois não poderia ir conosco como sempre fazia. Eu e a fadinha passamos por um portal entre duas árvores que liga os dois mundos. E logo vimos um grupo de crianças brincando num abrigo, meio sérias, meio cinzas. Apesar de ser um ambiente estranho, fomos logo a espalhar as sementes de crisântemos, rosas e margaridas. E a fadinha espalhou também as sementes de boa vontade, alegria e sabedoria. Plantamos pensamentos positivos em suas mentes entristecidas. Espalhei caridupos de pensamentos doces, sublimes e amorosos, para que as crianças possam dividir com seus pais de modo que eles também possam dividir as sensações agradáveis e receber. Assim, estaremos somando ao mundo todo. A fadinha esperançosa me disse: logo, essas sementes estarão se transformando em novas plantinhas de vida e os reinos novamente serão restabelecidos. Capítulo 6. O mundo de Jaiminho. A fadinha e eu aceitamos a missão que nos foi confiada, com a certeza de sermos bem-sucedidas. Mas não sei quem tremia mais. Mesmo assim, espalhamos as bombas de amor por todos os cantos. Ninguém podia nos ver, mas sentiam nosso perfume. Começaram a sorrir e ficar mais alegres. Todos faziam fusquinhas com o nariz, mostrando pra gente que percebiam a nossa presença. De repente, meus olhos se iluminaram. O menino me olhou fixamente e eu imediatamente entendi que ele estava me vendo, pois além de fazer fusquinha, virou o rosto, me acompanhando. Eu congelei, fiquei paralisada. Não era para ninguém me enxergar nesse local. E então, ele veio em minha direção e me chamou. Menina, desculpe me incomodá-la, mas aonde conseguiu esse colar? Intrigada, respondi. Ganhei do meu pai quando ainda era criança. É uma lembrança que carrego desde o dia em que eu nasci. Recebi uma carta que dizia que eu não deveria tirar o colar de mim até que uma coisa muito importante acontecesse. Enquanto isso, a fadinha espalhava amor a todas as outras crianças, juntamente às novas vidas que viriam com as flores. E o menino continuou a conversa. Eu sou o Jaiminho. Meu pai me deu um colar igual ao seu. Ele me falou que eu te encontraria e que seria um momento de unir os dois colares para termos todos os nossos poderes. Me deixou preparado para as lições que viriam de vocês no momento certo. Nesse momento, entendemos que tudo estava seguindo o rumo certo quando vimos a marca no braço do Jaiminho, uma flor que apenas nós do Reino Verdejante possuímos. E por isso, reconhecemos sua real intenção em aprender sobre a natureza. Jaiminho me confessou animado. Aguardava já há muito tempo por esse encontro.
estava à espera de informações para colocar em prática no meu mundo os conhecimentos de vocês do Reino Verdejante. Nós caminhamos até um local e sentamos para conversar. Tomamos um refresco e falamos sobre os reinos, tão distantes e ao mesmo tempo tão ligados. Pude perceber que Jaiminho era realmente a criança. Já meio grande, é verdade, mas ele tinha o coração pronto para aprender. Deixamos nosso próximo encontro marcado para o amanhecer do dia seguinte, para o início de suas aulas. Eu e Fadinha dos Ares voltaríamos ao nosso reino para dar notícias à rainha, e na hora marcada estaríamos na mesma rua. Capítulo 7. Jaiminho no Jardim. Eu e a Fadinha retornamos ao Reino Verdejante e fomos logo contar tudo para a rainha. Abrindo um lindo sorriso, a rainha me disse: estão no caminho certo e logo os mundos estarão melhores, mais harmônicos e em sintonia. Porém, precisamos afastar de uma vez por todas o Senhor Sujeira. Então, no dia seguinte, estávamos no portal para encontrarmos o Jaiminho. Mas dessa vez, ele veio com a gente conhecer o Reino Verdejante, onde tudo é natureza. No caminho, falamos a ele sobre o sujão, que tanto nos incomoda, assolando o mundo dos homens e danificando os reinos. Ao chegarmos, Jaiminho se apresentou para a rainha e se abraçaram como se há muito se conhecessem. Levamos Jaiminho ao nosso mais bonito jardim, onde nossas refeições são preparadas cuidadosamente pelos melhores jardineiros da região. No nosso jardim temos flores de todas as cores, cada uma com uma função específica em nossa alimentação. E todas elas possuem sementes para que o plantio nunca cesse. Toda a natureza está disponível para a manutenção da vida, de modo que tudo seja sempre utilizado. Não existe nada inútil. Toda vida existe para alguma serventia. Os hortelões usam qualquer pedacinho para plantar, e as variedades são infinitas. Rúculas, alfaces, tomates se misturam aos quiabos, abobrinhas e jilós. As folhas que caem das árvores são usadas para plantar outros alimentos, e assim sucessivamente, num ciclo que nunca termina e não existe falta de nada, principalmente se o Senhor Sujeira não entra de penetra em nossos jardins. Passamos também pelos pomares do reino e nos fartamos com as cerejas, morangos e amoras. Explicamos porque cada árvore tem um tamanho diferente, os tipos das flores e sabores, cada uma com sua característica, amarguinhas, azedas, bem doces, enfim, um mundo de sabores. Ele ficou olhando atentamente e fez muitas perguntas. Queria saber por que tínhamos tantas aves multicoloridas em nosso reino. Contou-me que não existiam tantas árvores em sua terra natal. Juntos, ficamos um pouco decepcionados. Explicamos a ele que se eles tivessem variedades de alimentos, terão por perto variadas aves também. O ensinamos a fazer pomares e hortas, bem bonitos, com variedades suficientes para ter muita cor no céu. Sendo assim, vimos a necessidade e a urgência de falarmos sobre uns outros cuidados especiais que temos com as nossas hortas e pomares. Capítulo 8. Com a Gnomona. Depois de tantas explicações, levei Jaiminho ao local encantado dos medicamentos naturais. Chegando lá, já fui apresentando. Gnomona, esse é o Jaiminho. Ele é o menino. Mas Gnomona nem tentou esconder o espanto e disse: menino? Que menino, Princesa Folha? Que menino é esse? O menino da terra dos homens, aquele que tem a joia. Ele é um menino, Gnomona. E ela respondeu: ah, um menino. Pois bem, menino, como o senhor se chama mesmo? Ah, sim, Jaiminho, sim, claro. E eu expliquei ao Jaiminho. Essa é a Gnomona. Gnoma, especialista em fornecer tudo o que as plantas mais precisam, de modo a fortalecerem elas mesmas
e ao mesmo tempo garantirem a manutenção na alimentação dos bichinhos que as rodeiam e delas se alimentam. Gnomona explicou ainda mais. Afinal, nós precisamos comer, mas elas também. E para que isso tudo dê certo, nós todos carecemos mais uma vez estar em equilíbrio. Além disso, precisamos manter aquele sujão bem distante. A Gnomona levou-nos à linha de produção de remédios naturais e foi explicando tintim por tintim. Lá, Jaiminho começou a entender por que tínhamos tantas cores e belezas naturais em nosso reino. Na fábrica de inseticidas naturais, ele pôde ver de pertinho a produção de um repelente de samambaia e ficou encantado, pois não imaginava que uma simples plantinha pudesse espantar ácaros, conchonilhas e pulgões. Esses três são muito importantes no universo e não podem ficar sem se alimentar, e por isso eles são somente repelidos. Jaiminho ajudou a fazer uma receita usando 500 gramas de folhas de samambaia frescas misturadas a 1 litro d'água, que deve descansar por um dia. Serve-se por meia hora e para a aplicação deve-se diluir 1 litro de solução para 10 litros d'água. Com a mistura preparada, já partimos para outra e o Jaiminho foi fazendo junto com ela, mas agora de sementes de NEM, uma árvore muito frondosa, com a função de inseticida e repelente, onde seria usada 50 gramas de sementes mergulhadas em 1 litro de água. Na aplicação, é usada uma parte dessa mistura para 9 partes de água. Esse medicamento pode controlar até 200 tipos de insetos. Ele ficou encantado, pois não imaginava a força que a natureza podia ter. A Gnomona ficou bastante impressionada com a curiosidade do menino e muito empolgada. Ia respondendo atentamente a todas as suas perguntas. E ele, por sua vez, não parava de questioná-la. Ficou boquiaberto quando soube que as cascas de ovo, veja só, são repelentes de formigas, que é só amassá-las e espalhar pelo jardim. Fiquei me perguntando como ninguém ensinou isso a ele. São coisas tão comuns aqui entre nós e ele desconhecia essa realidade. Mas, de repente, Jaiminho ficou paralisado. Sujão controlou seus pensamentos. Um cheiro forte invadiu o ambiente. Jaiminho ficou quieto e então percebemos que ele estava um pouco amarelado. Desesperada, eu perguntei: "O que está sentindo, Jaiminho?" E ele, ainda meio tonto, respondeu: "Estou confuso, com tremedeira dentro de mim e não consigo raciocinar direito. E esse cheiro? Eca, que odor horroroso!" Foi quando vimos o Sr. Sujeira passando rapidamente atrás das árvores, quando pude ouvir a sua voz maligna. Consegui! Eu consegui dominar os pensamentos do menino. E em breve eu retornarei para dominar o mundo verdejante. Cuidamos do Jaiminho com pensamentos otimistas e amorosos, cheios de cores, e ele foi se recompondo, até que voltou à sua cor normal, ainda sem entender muito bem o que aconteceu. Seguimos para a sua próxima aula. Não podíamos mais perder a oportunidade de combater o sujão. Capítulo 9. O ciclo hidrológico. Estranhei quando Gnomona quis ir conosco à região dos lagos, onde mamãe me pediu para levar Jaiminho. Nosso dia estava acabando e em breve escureceria. Não poderíamos demorar. Lá chegando, fomos contando a ele que toda a água que cai do céu se transforma em nuvem novamente. Jaiminho ficou surpreso ao ver os lagos e Gnomona o observava atentamente para perceber se ele passaria mal novamente. Continuei explicando a Jaiminho. Isso se chama ciclo hidrológico. Atento a tudo, ele me disse: "É assim também no mundo. Porém, a poluição tem feito
com que a água limpa e cristalina diminua consideravelmente nos locais onde existe maior número de indústrias, pois muitas são altamente poluentes da atmosfera. Meu mundo está em desencanto. Com isso, os seres humanos ficam entre sentimentos frios e tristes, que podem ser potencializados com seres como o Senhor Sujeira. Enfim, seguimos adiante usando como exemplo as hortas e pomares, as compostagens e os remédios naturalmente fabricados. Mostramos a ele como a água faz para se reunir embaixo da terra, escoando pelo solo e drenando para as profundezas, formando os nossos lençóis freáticos. A Gnomona nos conduziu aos maiores e mais bonitos lagos e rios que possuímos, e lá aproveitamos para nadar nas corredeiras. Uma delícia! Jaiminho ficou extasiado com a quantidade de peixe de todos os tamanhos e me falou: estou intrigado. O Senhor Sujeira não me deixava pensar com os meus próprios pensamentos. Acha que ele pode tornar a me procurar? E eu respondi preocupada: ele exerce influência em todos os locais harmoniosos e amorosos. O Sujão ficou assim depois que teve coceiras por causa dos grãos de pólens. Desde então, ele não gosta mais da natureza, não gosta de ver ninguém feliz, não consegue lidar com a alegria alheia, nem com flores, nem com vida de nenhum modo. Entra na mente das pessoas e as domina com tristezas, angústias e o tal do bode. Haja bombas de sementes para desfazer o mal que o Senhor Sujeira espalha. E aquele cheiro, que coisa medonha, espanta até gambá. Gnomona percebe a expressão de dúvida de Jaiminho e logo explica. A água, aquecida pelo vapor, evapora e volta a se transformar em nuvem. E haja água fresca para banhar todo o reino. É necessário cuidar de tudo bem direitinho, pois desse ciclo depende toda a nossa vida, assim como o sol. Sem ele não haveria vida, e sem água também. Dependemos deles e por isso fazemos tudo o possível para manter a ordem. E fazemos a coleta das águas das chuvas. Temos verdadeiros sistemas de escoamento de toda a água que cai do céu, em cima de nossos telhados. A água desce pelas telhas e passa por calhas, sendo guiadas até imensos depósitos, onde ficam guardadas até a hora de serem usadas. E as utilizamos para regar o jardim, cuidar do pomar e das matas que se iniciam. Quando olho para os lados, procurando a Gnomona, ela já estava se refrescando com um belo copo de água fresquinha. Nesse momento, Jaiminho não se conteve. Relatou-nos um sonho que teve um pouco antes de nos conhecermos. Capítulo 10. A Árvore Humana. Eu e Gnomona escutamos atentamente ao relato do Jaiminho. Ele diz: desde o momento em que vi o Senhor Sujão, fui me lembrando, mas não sabia de onde. Fiquei me perguntando sobre onde poderia ter visto tal feição e tão grande fedor. Até que agora há pouco me recordei, o vi em um sonho quase real de tão verdadeiro. Então, Jaiminho disse que nos contaria em detalhes para que nós pudéssemos ajudá-lo a entender o que realmente está acontecendo com a gente. E ele continuou: era noite escura, já estávamos nos recolhendo, mas esqueci dentro do carro de minha mãe os livros e cadernos que precisaria para rever as lições do dia seguinte. Fui então até a garagem de casa e, após ter pego os meus materiais, percebi que a cena estava cristalizada. Tudo estava parado. Nem um carro na rua andava, nenhuma folha de árvore caía. Um instante em que o tempo parou. Lembrei-me do poeta de outrora que cantava: o dia em que a terra parou. Era um cantor meio esquisito, mas que sabia o que falava, pois naquele instante eu tinha que concordar com ele. A terra congelada num momento de lua cheia, com um céu maravilhoso a ser admirado. Foi quando
escutei um barulho e logo pensei que o mundo tinha voltado ao normal. Qual foi minha surpresa quando o barulho de passos trôpegos tomou conta de minha mente e uma árvore imensa apontou na esquina. Andando lentamente, ela tinha folhas como se fossem cabelos e suas raízes funcionavam como se fossem dedos que se movimentavam com destreza. Seus braços eram os galhos e balançavam conforme andava. Foi então que no sonho Jaiminho caiu no chão e não compreendia o que estava ocorrendo. Mas como a árvore humana não parava de caminhar, concluiu que aquilo era mesmo real. Ela caminhava com o destino certo, sabia onde estava indo e passava na frente dele. Uma árvore imensa, senti um cheiro muito forte e ouvi ecoar por todos os cantos do céu uma risada medonha. Era ele, Sujão que eu ainda não conhecia, mas que viria a saber quem era agora entre vocês. Pensei se não seriam as árvores, seres vivos que caminham quando o mundo para. Pois se o poeta cantava, ele também já tinha presenciado tal movimento. E que movimento? Se o mundo para, em que momento exato e preciso ele para? E por quanto tempo? Bastante atordoado, olhei para os lados e ainda tudo parado. Apenas a árvore humana andando pela rua da cidade. Para onde ela iria? Pensei em segui-la, mas ao mesmo tempo achei que tudo deveria ficar como estava. Ela caminhando e eu ali, parado como o tempo. Foi então que no movimento Jaiminho compreendeu tudo. Algo havia mudado. Ele entendeu que o Sujão estava comandando as árvores, que estava controlando suas raízes, movimentando seus troncos. Mas como ele fazia isso? Como ele tinha tais poderes? Eu e Gnomona continuamos ouvindo seu misterioso sonho. Aquele cheiro tentava também me dominar, mas eu me esforçava para não permitir que controlasse meus pensamentos. De repente, eu acordei desse pesadelo de árvores ambulantes. Olhei ao lado e tudo estava se mexendo. E as árvores estavam em seus lugares. Mas uma coisa me intrigava. Como o Sujão, que eu só vinha conhecer agora, entrou em meus sonhos? Por que ele tem tanto controle sobre os meus pensamentos? Sujão tem poderes nos dois mundos? Como chegou até mim? O que mais tem por trás de toda essa história? Agora que você já entendeu que o Sujão tem poderes sobre os seus pensamentos, devemos ficar atentos. Todos nós devemos observar a natureza e perceber onde ele está atuando para vencer. A organização planetária depende de nós e a partir de agora trabalharemos em grupo, agindo para restabelecer a ordem dos mundos e assim ele não poderá atrapalhar o desenvolvimento dos seres humanos. Esse é o verdadeiro objetivo dos nossos heróis da natureza. Crianças, vamos nos proteger contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Crianças adultas, protegei-nos e amparai-nos das forças do mal que tentam dominar o mundo. Você não vai ficar de fora. Ninguém pode ficar de fora. Juntem-se a nós para construirmos uma nova realidade planetária. E assim, somente assim, daremos início a esse fim, que é só um novo começo.